Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje é uma segunda-feira maravilhosa. Vamos fazer do nosso dia um dia especial, um dia maravilhoso, porque quem faz o nosso dia ser especial, quem faz o nosso dia ser maravilhoso somos nós, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que pôr alegria na nossa vida, tem que pôr Deus na nossa vida, porque nem sempre as coisas saem do jeito que nós queremos, mas é assim mesmo. Se fosse tudo perfeito, eu acho que a vida não teria graça, né? Então tem obstáculos, esses obstáculos existem pra gente vencer, né? Então vamos fazer do nosso dia um dia especial, um dia maravilhoso, né? Vamos colocar dedicação na nossa vida, vamos colocar amor. Tudo que nós formos fazer, nós temos que colocar amor, dedicação, porque assim, tudo que nós for fazer e colocar amor, dedicação, então nós vamos ter sucesso, né? O que eu quero é que vocês tenham sempre sucesso, que vocês sejam sempre brilhantes, tá bom? Então hoje em português, o que nós vamos estudar em português? Nós vamos estudar a classificação das sílabas. Por exemplo, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. O que é uma palavra monossílaba? É quando ela tem uma única sílaba. E o que dissílaba? É quando a palavra tem duas sílabas. Trissílaba é quando a palavra tem três sílabas. E polissílaba é quando a palavra tem quatro ou mais sílabas. Tá? Então nós vamos estudar a classificação das palavras e também nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar pontuação, tá? Nós já vimos pontuação. Pontuação é pro resto da vida, então nós vamos estar sempre estudando pontuação. Então nós vamos estudar ponto de interrogação. Para que serve ponto de interrogação? É quando eu faço uma pergunta. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação mostra um sentimento, quando eu levo um susto, quando eu estou emocionada, quando eu expresso alegria ou até mesmo tristeza. Espanto, né? Quando eu levo aquele susto, aí eu uso o sinal de exclamação. E o ponto final quer dizer que quando a frase terminou ou quando eu já concluí o meu pensamento, tá? E a vírgula? A vírgula é usada para separar palavras, frases e expressões, tá? Então, por isso que tem a vírgula. Quando você vai, se você for escrever várias palavras que tem mais ou menos o mesmo sentido, por exemplo, eu gosto de língua portuguesa, matemática portuguesa, eu não vou falar assim. O que eu vou fazer? Eu vou separar elas por vírgula, vou dar pausa na minha fala, na minha escrita, tá? E também 2 pontos. Para que serve os 2 pontos? Os 2 pontos é quando o personagem vai falar ou vai iniciar uma listagem. Por exemplo, se eu vou fazer uma lista, eu vou comprar para pôr no meu estojo. 2 pontos. Lápis, borracha e usando a vírgula. Lápis, vírgula, borracha, vírgula. Agora, se você for fazer em forma de lista, você vai colocar 2 pontos para pôr no meu estojo. Vai fazer um embaixo do outro. Aí é lista. E depois também tem o que? O travessão. Para que serve o travessão? O travessão indica que vai ter um diálogo entre duas pessoas. É para isso que serve o travessão, tá bom? Então é isso que nós vamos estudar hoje, sinal de pontuação. Como é que nós vamos trabalhar esse sinal de pontuação? Então nós vamos trabalhar ele pontuando um texto, só que é um texto pequeno. Como nós estamos trabalhando o gênero diário, então eu coloquei para vocês o gênero diário e deixei lacunas. O que é lacuna? Deixei espaço. Lá vocês vão fazer a leitura e vai pontuar de acordo com a pontuação correta. Por exemplo, eu vou usar aqui ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, então vocês vão ler e vão pontuar. Então a próxima atividade vai ser o que? Nós vamos trabalhar produção de texto. Como que é essa produção de texto? Essa produção de texto, eu coloquei assim para vocês, eu coloquei um desenho e um banco de palavras. Aí vocês vão usar a criatividade de vocês e vão produzir uma história. O que é importante numa produção de texto? Antes de você iniciar a escrever, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um levantamento prévio. Como assim? Você vai observar o desenho, como eu dei desenho, você vai observar o desenho, a escrita, e você vai planejar como é que vai ser sua história, tá? Como é que você vai contar essa história? Como vai ser o nome? Quem vai ser os personagens? Então você tem que fazer um planejamento prévio, tá?
Aí depois que você fez o planejamento, aí você vai para a produção de escrita. O que é importante numa produção? O título. O que é o título? É o nome da história. Parágrafo. O que é parágrafo? É aquele espaço que você dá entre a margem, tá? Para começar. Letra maiúscula. Toda vez que você for iniciar uma frase, um texto, você tem que iniciar com letra maiúscula. E você só vai utilizar a letra maiúscula no meio do texto quando você for citar substantivo próprio, por exemplo, nome de pessoa, nome de lugar, cidade, nome de rua, essas coisas. Aí você vai colocar com letra maiúscula, tá? Porque você vai estar colocando substantivo próprio. Caso contrário, letra maiúscula só no início da frase. Outra coisa importantíssima na produção de texto, pontuação, tá? Porque quando nós realizamos uma leitura, nós realizamos a leitura respeitando os sinais de pontuação. Então, isso é muito importante na produção de texto, utilizar a pontuação. Outra coisa que é importantíssima na história, toda história tem um começo, meio e fim. E essas etapas do texto precisa ter o quê? Sequência, precisa ter coerência. O que é coerência? Precisa fazer sentido. Eu não vou falar de bolacha e depois vou estar falando de milho, não tem nada a ver. Então, tem que ter sequência, tem que ter coerência a história, tá? Uma parte complementa a outra, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje, de produção de texto, tá bom? Eu desejo para vocês um excelente dia, tá? Tudo de maravilhoso na vida de vocês, na vida da família de vocês. É tudo isso que eu desejo, tudo em dobro para vocês, tá bom? E vocês sabem que a Pro morre de saudade de vocês, né? Nós tivemos tão pouco contato, mas assim, aquele pouco contato, assim, foi muito especial. E agora hoje o nosso contato é mais assim. Que bom, né? Que nós temos a tecnologia, que nós podemos nos falar por aqui. Então, gente, muito amor, muita paz na vida de vocês, tá bom? Que vocês tenham um excelente dia. Vamos lá para a explicação das atividades. O que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei para vocês que a nossa primeira atividade nós vamos trabalhar a classificação das sílabas. Então, eu coloquei uma história, uma tirinha, na verdade, aqui para vocês. Vocês vão fazer a leitura e vão responder. O que vocês vão fazer aqui no entendimento da tirinha? Vocês vão marcar um X na resposta correta. 200 é uma palavra polissílaba ou é uma palavra trissílaba, tá? Aí vocês vão marcar qual que é a correta. Estou é uma palavra monossílaba ou uma palavra dissílaba? Perder é uma palavra dissílaba ou uma palavra trissílaba, tá? E vocês vão marcar onde que está correto com X. Observe na tirinha, o Cebolinha fala trocando o R pelo L. Veja quais são essas palavras e escreva e depois escreva-as corretamente. Como assim que você vai fazer? Você vai olhar lá na tirinha. Quais são as palavras que o Cebolinha fala trocando o R pelo L? Aí vocês vão escrever ela aqui e na frente vocês vão escrever a correta, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês, para ficar mais fácil para as mães, a classificação das palavras certinho, tá? Porque agora nós vamos trabalhar a escrita espontânea. O que é escrita espontânea? Eu quero que vocês escrevam 2 palavras monossílabas para mim, que vocês sabem, 2 dissílabas, 2 trissílabas e 2 polissílabas. Monossílaba, 1 sílaba, dissílaba, 2 sílabas, trissílaba, 3 sílabas e polissílaba, 4 ou mais que 4 sílabas, tá bom? E aqui tem o diário. O que vocês vão fazer nesse diário? Vocês vão realizar a leitura. Vocês estão vendo aqui onde que eu deixei a lacuna? Ó, cada risquinho desse é um espaço. Para que é esse espaço? Porque vocês vão colocar os sinais de pontuação, tá bom? Depois aqui é a produção de texto, ó. Aí eu coloquei um desenho para vocês, tá? Coloquei bem a ver com criança. E depois coloquei aqui no banco de palavras várias palavras. E aqui eu coloquei o espaço que vocês vão estar realizando a produção, tá? Lembrando que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um levantamento. Como é que vai ser sua história? Como é que você vai falar dela? O que você vai falar dela? Que nome você vai dar para sua história? Depois vocês terminar, faz uma correção. O que é a correção? Vocês façam a leitura da história que vocês contou para vocês ver se vocês erraram alguma coisa para vocês estar arrumando.
É muito importante vocês já aprenderem desde agora. Toda vez que vocês for fazer frase, for resolver uma atividade, você resolve, volta e faz a leitura, porque aí vocês vão ver onde que vocês estão errando. Aí assim vocês vão... É nos erros que nós aprendemos, tá bom? Então essa é a nossa atividade de hoje, tá bom? Um beijo para vocês, crianças. Tchau.